Olá, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje, nesta live, eu vou falar com você sobre reorganização postural e reconexão corporal com a ajuda da técnica de dança clássica. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês depois de tanto tempo que eu não estou ao vivo. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de organização postural com a ajuda da técnica clássica. Maria, ansiosa para aprender com você, que delícia! Muito bom, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Alguns de vocês que estão acompanhando aqui o meu trabalho nas redes sociais, no Instagram em especial, estão sabendo que em janeiro, dias 9, 10, 11, 12 de janeiro, vou fazer um evento gratuito, que eu sempre de tempos em tempos faço, um intensivão gratuito para trocar experiência, para ensinar como que eu penso o corpo, como que eu trabalho o corpo, né? No sentido de reorganização postural, reconexão com o nosso movimento essencial. Então, eu vou fazer esse evento em janeiro, dia 9, 10, 11, 12, e eu sempre começo a trazer alguns assuntos, algumas pautas, tanto para adentrar vocês, né, que acompanham nesse universo da consciência corporal com viés mais aprofundado e não só na execução pura e simples do movimento, mas uma questão mais ampla de reconexão da gente com a gente mesmo, com o nosso corpo, com o nosso movimento físico, sim, mas com os nossos movimentos, com as nossas ações, né, na vida como um todo. Então, começo a trazer esses assuntos com antecedência para vocês estarem adentrando no universo que eu trago, né, o movimento, e também para eu ir conversando com vocês e sentindo por onde o grupo que está se formando está caminhando, para eu conseguir trazendo os conteúdos mais específicos, né, para vocês que estão participando, porque cada turma é uma turma, né? Então, eu gosto de ir sentindo com vocês o que está fazendo mais sentido, o que não está, para a gente ir ajustando para ser uma experiência bacana para todos e todas, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Hoje faz muito tempo que eu não venho aqui ao vivo com vocês, então hoje eu estou inaugurando esse momento, né, de antecipação desse evento que é o meu Corpo Fluxo, que eu falei para vocês. Eu trouxe um tema que é muito, muito, muito pedido aqui para mim, para eu ajudar, para eu falar, para eu dar dica. Quando eu faço postagens ou vídeos sobre esse tema, são os que mais tem compartilhamento e interação. Mas eu escolhi trazer por um viés diferente, que eu não vou falar que eu nunca trouxe, tá? Mas acho que tem mais de um ano que eu não trago esse assunto nessa abordagem, que é a tal da organização do pescoço, no pescoço, na cabeça, a tal da postura. Faz tempo que eu não trago ele por esse viés mais do movimento, mais as técnicas de dança, e eu quero trazer hoje para vocês, porque eu acho que é um saber tão precioso que às vezes por você não fazer dança, não se interessar por dança, você acha que, não quero saber disso não. E muito pelo contrário, tem muita coisa legal nessas técnicas de dança que a gente pode aproveitar para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar. É só você lembrar que os bailarinos, eles são os peritos em movimento. Então, se você quer aprender o movimento, você tem que falar com quem se move, certo? Então, sejam bem-vindos. Então, hoje o tema nosso vai ser organização postural, reconexão, e vamos usar a tal da técnica do balé. E por que eu escolhi... Opa, vocês vão ver o barulho, ó. Eu tô na minha bola aqui, que eu não abandono minha bola aqui para eu fazer live com vocês. Estou sentada em cima da bola, então se vocês virem que eu tô meio balangando é porque eu tô em cima da bola. Por que eu trouxe o balé para falar com vocês? Por uma questão muito simples. Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta aqui com quem tá aqui comigo. Alguém que tá aqui ao vivo já teve alguma experiência com balé? Só para eu saber. Já viu, já fez, sabe o que é? Ou alguém, não sabe o que é, deve saber de ouvir, mas, nunca fez, nunca viu, não tem muita ideia do que seja. Alguém tem alguma experiência? Porque é o seguinte, nesses anos
Maria, tem experiência? Maria, você tem experiência ou não tem? Que eu falei tanta coisa, né? Quando criança, Carol. Olha só, vê se vocês me acompanham. Já fez aula de balé clássico, certo? Eu trabalho com movimento, né? Há muitos anos, profissional, no campo profissional e no campo normal. E o que acontece? Muitas pessoas, mais mulheres, né? Que aqui no nosso país tem uma cultura de balé ser coisa de mulheres. Aí isso é coisa daqui do Brasil, que não tem nada a ver. Mas muitas mulheres que têm contato com balé, quando eu pergunto a experiência, muitas têm uma história assim não muito legal com o balé, no sentido de uma pequena frustração. Muitas pessoas se machucaram fazendo balé, muitas pessoas não se enquadraram naquele estereótipo da bailarina clássica, magrinha e russa. Russa assim, né, magra, sem bunda, sem peito, sem nada, tipo aquela coisa assim, magrinha, né, sem quadril, sem nada. Muitas mulheres não se enquadram nesse estereótipo de bailarina. Muitas assim com uma história, ainda mais assim, eu tô com 43, quase 44 anos. Gente, quarta-feira é meu aniversário, vou fazer uma live surpresa, vocês vêm aqui, tá? Me dá parabéns e eu vou presentear vocês com conteúdo massa. Mas olha só, tipo na minha idade, né? Pessoas da minha idade, assim, que fizeram aula de balé, provavelmente pegaram em uma leva de professores mais rígidos. Hoje em dia tá mais light, né? Mas na minha época que eu aprendi balé, nossa, era muito na rigidez, muito no você não é capaz, é isso e aquilo, né? Imita, alguém faz, você olha e copia e tenta fazer, tenta se enquadrar, tenta pôr o seu corpo naquele formato esquisito. Muitos relatos desse tipo. Olha lá, eu não me enquadrei nesse estereótipo, saí meio frustrada do balé clássico, a Maria. Foram mais traumático do que prazeroso. Eu conheço muitas pessoas assim, e eu vou contar para vocês, muitos bailarinos profissionais com o mesmo histórico traumático com o balé, né? E qual que é a questão, né? Hoje em dia isso é mais óbvio, a gente fala mais sobre isso, a gente fala mais sobre a individualidade, a gente fala mais do protagonismo da pessoa, né, do aluno, tal, até as escolas, né, de educação infantil que eu atuo estão falando muito nisso. Então hoje tá um pouco diferente, mas na época que a gente era criança e fez, não tinha muito desse papo não. Você tem que imitar o que tá certo, e se você não consegue imitar é porque você tá errado, né? Não tinha muitas alternativas. E o que acontece? Então a gente fica com um ranço, com um preconceito, né, da tal da técnica. Mas, gente, o que eu quero trazer para vocês aqui, já de cara, para já quebrar isso, já que eu vou trazer o balé como um recurso fantástico pra gente, vamos separar. Uma coisa é a dança balé clássico, que é um estilo de dança artística, que tem um formato, que para você dançar aquela arte, você tem que fazer aquele formato. É igual, por exemplo, tocar samba. Para você tocar samba no pandeiro tem um ritmo específico. Se você foge demais daquele ritmo, é qualquer outra coisa, não é mais samba. O balé tem umas características específicas do estilo, que para você dançar a arte balé lá, os repertórios tal, você tem que cumprir um certo protocolo. E nesse protocolo, não desde as origens do balé, mas depois, assim, que ele foi se difundindo pelo mundo, tem um estereótipo de físico mesmo, assim, existe isso, sim. Mas isso é outra coisa. Isso é esse balé de estilo, né? O que eu quero trazer é a técnica de dança clássica, a estrutura. Não para você dançar balé clássico, não que você não possa, o que eu vou te falar vai te ajudar se você quer dançar balé clássico. Mas se a gente esquecer essa parte, a gente ficar na estrutura corporal, a gente tem muita coisa para aprender com essa técnica. E por quê? Olha só, eu comecei falando com vocês aqui que eu ia falar da tal da postura, do alinhamento. Ai, dói a cabeça, dói aquilo, outro. O que acontece?
A gente, como seres bípedes, né, deveríamos, teoricamente, ter uma destreza em andar sobre as duas pernas, com elegância, com estrutura, e que o estar em pé fosse natural e isso não causasse incômodo, não causasse dor, não causasse desconforto. Mas nós, né, enquanto espécie, nós temos algumas questões específicas e peculiares da nossa espécie que envolvem a nossa cultura, né, nosso jeito de viver e se relacionar, que a gente acaba incorporando alguns hábitos corporais e posturais que começam a dar conflito aí nessa questão do estar em pé. E, gente, a maioria das questões posturais, é claro que não são todas, né? Nunca, nada é tudo, né? Nada a gente pode falar assim, ah, nossa, isso serve para tudo. Não, acho que só minâncora, nem minâncora serve para tudo, olha só. A maioria das questões posturais, elas estão muito ligadas com a questão de você, literalmente, saber ficar em pé, tá? Saber estruturar o seu corpo na vertical sobre duas pernas, sobre as suas duas pernas, se você tiver duas pernas. Se você senta numa cadeira, você conseguir a sua base, no caso vai ser o seu bumbum na cadeira, então você conseguir se estruturar na cadeira. Se você usa muletas, a sua muleta é a sua base, então você apoiando nessa base que é a sua muleta, você conseguir se estruturar na vertical. Muitas das questões, das dores, dos desconfortos, dos desvios, das escoliose, cabeça para frente, dor aqui, dor ali, é por um desajuste nessa tal da postura. O que é postura? Nossa habilidade de ficar na vertical, certo? Tudo bem até aqui? Então guarda isso, nós temos diversos problemas que vêm de uma má gestão do nosso peso corporal, das nossas estruturas, na nossa postura. Ok, isso é uma coisa. Outra coisa, existe uma técnica de movimento secular, experimentada por milhares e milhares e zilhares de pessoas, cujo objetivo principal desta técnica é trazer você para a vertical. E essa técnica é o balé, é a dança clássica. A dança clássica consiste em você organizar o seu corpo na vertical. E ela é tão exagerada nesse propósito por causa da estética, por causa do estilo, na época em que foi criada, que tem muito do romantismo, tem a questão que hoje em dia é muito diferente, né? Principalmente para as mulheres, né? Nós dificilmente hoje em dia, eu não conheço nenhuma mulher que tenha um ideal de ser assim, idealizada, leve, sem peso, donzelas e tal, flutuantes. Ninguém tem muito esse desejo hoje, né? Em 2022, ninguém que eu conheço. Claro que deve ter alguém. Mas a técnica clássica do estilo da época que ela vem desse lugar, dessa mulher quase etérea, sem peso, sem matéria quase, sem matéria corporal. A maioria das histórias dos balés, as mulheres morrem de amor e tem as danças dos seres que viraram já espíritos, né? Então não tem matéria, não tem materialidade, é leve, é flutuante, é na ponta dos pés. Os homens carregam as mulheres, então é uma técnica especializada em deixar o corpo leve na vertical. Porque para você fazer as coisas que precisa, você tem que ter essa habilidade. Então isso é a tal da técnica do balé. E existe a Érica, que quem me acompanha sabe que eu atuo numa área onde eu trago muitos saberes do corpo, da educação somática, em especial da idioquinesis. Quem me conhece já ouviu falar nisso. Se você não sabe o que eu tô falando, não se preocupa, uma hora ou outra eu vou explicar mais sobre isso. Mas tem técnicas corporais que
enfatizam que quando você organiza o seu corpo de dentro para fora, né? Conscientizando o seu corpo, as estruturas de dentro para fora, para você se estabelecer bem na vertical, diversos problemas de mobilidade são resolvidos. Então, temos esses 3 universos. Então, acho que agora que eu estou explicando para vocês, acho que vocês já estão começando a linkar aqui comigo. Se eu tenho uma técnica de movimento que a especialidade dela é trazer o corpo para a vertical. Se eu sou uma espécie bípede que preciso saber me mover na vertical para não ter patologias corporais, para não ter dores. E se eu sei que existem estudos mais profundos de organização corporal profunda, de consciência corporal profunda, que dizem, que comprovam cientificamente que quando você se organiza nas estruturas de dentro, na sua postura, o resto do corpo se organiza para um movimento mais fluido, mais adequado. Se eu juntar isso, eu acho que começa assim a ficar um pouco mais possível vocês entenderem o quanto que o balé pode sim te ajudar a organizar a sua postura. Mas qual que é o problema? O balé, do jeito que a gente começou a conversar aqui no início, que tem os estilos, as escolas, as aulas de dança, que às vezes, né, são mais incisivas e tal, vem com uma forma de fora, um formato que você tem que se enquadrar. Tem que se enquadrar naquele formato, se enquadrar naquele corpo, se enquadrar naquela roupa, se enquadrar naquilo. Isso é uma coisa que vem de fora. O balé traz isso. Não o balé, mas a forma que se convencionou ensinar balé para se dançar balé. Tem bastante disso. Mas se você esquece essa parte, você usa a estrutura da técnica que traz o corpo para a vertical e você aplica isso como saberes que já temos da educação somática, no meu caso em especial da Edukinesis, que constrói a estrutura de dentro para fora, daí você tem assim, gente, um diamante preciosíssimo, simples, acessível para qualquer corpo se organizar na vertical. Tá, gente? Então, assim, quando eu falo do balé, esquece um pouco a bailarina que dança balé na ponta, tal, mas é uma técnica estruturada, com exercícios estruturados numa sequência. Todo mundo que faz balé aqui sabe, tem uma sequência. Se você vai no YouTube, no Spotify, em qualquer lugar que você digitar aula de balé completa, é sempre a mesma sequência, é a mesma sequência. Ai, aquece o pé, faz plié, faz não sei o que, tem uma sequência de movimentação da estrutura, das pernas, das articulações e tal, que leva o seu corpo para uma situação da verticalidade e saltando, o balé tem muito salto. Olha, é uma das poucas técnicas de movimento que eu conheço que em muito pouco tempo leva o seu corpo do zero por um grande salto, para um movimento super explosivo, com qualidade, com leveza, sem nenhum problema de lesão, claro, se você tiver uma boa condução, né? Porque como qualquer trabalho corporal, dependendo da forma que você trata, né, o trabalho, o seu corpo, você pode sim ter problemas, tá? Mas aí até numa yoga, até na musculação, até numa caminhada, se você não souber lidar de uma forma organizada, você pode ter problema. Então isso não é o balé, tá? O problema não é o balé, é como se conduz ou como a gente entende o balé. Estão conseguindo acompanhar isso? Porque isso é muito importante ter essa clareza, porque assim, se quando eu começar a explicar mais profundo, você ficar numa guerra mental com o balé, de que mas o balé é formatado, o balé é muito careta, o balé é muito isso, muito aquilo, você talvez não consiga aproveitar o que eu quero te falar, tá bom? Mas tá dando para compreender assim de uma forma geral? Ótimo. Muito bem. Então o que acontece? Quando quer dizer, vamos voltar aqui. Por que o balé eu acho assim perfeito para postura?
Porque o balé, agora você já sabe, quando eu falar balé, gente, a partir de agora, não é mais o balé de dançar repertório clássico, é esse balé a técnica mais pura, a estruturação do corpo na vertical, tudo bem? Quando eu falar balé, é isso, tá? Aí, ó, a Valéria nunca tinha percebido isso, mas é muito real, é? Tudo que a gente faz do balé, toda a movimentação, o braço, a posição, a técnica, os exercícios, é para ativar o seu corpo, para você ter firmeza na vertical, para você fazer movimento e não sair da vertical. Então, é uma técnica que os movimentos te levam para achar uma verticalidade. E uma verticalidade ascendente, tá? Vem para a direção vertical aqui, mas subindo, o balé sobe. A ideia do balé é subir. Que até no caso, eu quando trabalho balé, para postura, eu não trabalho só subindo, eu trabalho também descendo, mas isso é um assunto para outro dia, tá? Mas vamos ficar com isso. Energia que vem, e no caso do balé, para subir, para tirar o peso, para ir contra a gravidade. O balé quer trazer você para o centro para flutuar, para você ir contra a gravidade. Ué, não é essa a nossa luta diária de ficar em pé e impulsionar o corpo contra a gravidade para manter a estrutura, não deixar colapsar, não deixar as articulações ficarem esmagadas? A gente não tem que ter uma estrutura de corpo que nos sustente na vertical? Se eu tenho uma técnica que já é assim há séculos validada, que faz isso muito bem como nenhuma outra, por que eu não vou aproveitar essa técnica para isso, tá? Porque eu não tenho idade, porque eu não tenho físico, porque eu não tenho nada? Você não vai, não tô falando pra você dançar balé, você até pode dançar balé se quiser, mas não é para isso. Então estamos combinados, que vocês já entenderam que a ideia não é dançar balé na ponta e tal, é a estrutura da construção corporal, certo? O que acontece? O balé, ele é extremamente cartesiano. Não é nem que ele é extremamente, ele é cartesiano. O que é cartesiano? Lembra da matemática? O que eu tenho aqui? Tenho um lápis aqui, ó. Plano. Plano XY da aula de matemática, né? No caso do balé, a gente tem o plano cartesiano e também tem as diagonais, né? Tem as diagonais. Esse plano cartesiano aqui, ó, no balé, deixa eu fazer assim, ó, mudar assim. O balé, ele é todo cartesiano. As direções são para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda e para as diagonais. E acabou, não tem outra coisa. Ou você vai para frente, ou você vai para trás, ou para os lados, ou um pouquinho para as diagonal. E acabou aí, e na vertical. Você faz esses deslocamentos buscando ficar com o tronco na vertical, sem ficar se entortando demais. E daí tem os movimentos que vão, cada movimento é cada vez mais difícil manter o corpo na vertical. Então a técnica é para você, independentemente do movimento que você estiver fazendo, o seu corpo vai estar na vertical. Estão acompanhando aí essa construção do corpo do balé para a vertical, certo? Então ele é todo cartesiano. Qual que é a beleza desse do cartesiano? Se ele é cartesiano, se ele é para cima, para baixo, para os lados e para diagonal de vez em quando, só no avançado, porque quando não é avançado é só para os lados mesmo, não é muito fácil você perceber se você tá para cima, para baixo, para os lados, ou se você não tá nesse lugar, se você tá torto, você tá fora do esquadro, fora do prumo. Então é muito fácil de você desenvolver a sua percepção corporal muito aguçada no balé, porque o balé, a perna para frente é para frente, não é um pouquinho para lá e nem um pouquinho para cá, é para frente, ponto e acabou. É para o lado, é para o lado, é para trás, é para trás. Não tem assim muita conversa. É uma técnica rígida nesse sentido. Não tô falando aqui que você tem que fazer o seu corpo dar conta das direções perfeitas, não é isso. Mas em termos da lógica do movimento,
ele é muito coerente. E se você faz uma coisa abrindo, depois você faz ela fechando. Se você vai para frente, depois você faz para trás. Se você faz en dehors, depois você faz en dedans. Se você faz dessous, depois você faz dessus. E quem é do balé, nessa última parte eu falei linguagem de balé, mas se você não entendeu, não preocupa não. Ele é muito matemático, muito preciso. Então você consegue perceber, você faz um movimento, você percebe se você está fazendo no alinhamento, porque literalmente você vê, mesmo que você não consiga se perceber o seu corpo, que daí já é um pouquinho mais avançado, que é onde eu atuo. Eu uso balé pra gente aprender a perceber o corpo, tá? Mas antes de chegar nesse lugar, você vê aqui, ó, eu tô vendo que meu braço, que a minha mão não tá em cima da minha cabeça. Mesmo que eu não perceba, eu consigo ver e, vou pra cima da cabeça e pum, e ponho, entendeu? É mais fácil de você se organizar, porque a direção é muito clara. E para você se organizar, você precisa ter uma referência. O ideal é que você tenha essa referência dentro do seu corpo, construída. Mas, gente, na real, isso é tipo assim, é menos de 1% das pessoas que têm essa referência construída de dentro, porque a pessoa de fato tem essa percepção. Isso não é real, isso não acontece, quase ninguém tem. Mesmo quem é profissional não tem isso assim, de bate-pronto. Então é uma técnica que a própria técnica te ajuda a perceber se você tá no prumo ou se não tá. Tudo bem? Então, eu tô argumentando aqui a lógica do balé na vertical. Eu tô com a minha cola aqui. Então, o que acontece? Qual que é a minha proposta aqui? De você usar essa técnica, esse saber que existe. Você sabe que tem uma sequência de movimentos e de exercícios que quando bem feito, né, numa certa ordem que é a técnica, você tem uma resultante que é o corpo organizado na vertical para cima, ok? Então, vamos pegar emprestada essa estrutura e agora a gente vai rechear essa estrutura de dentro para fora. A gente pega essa lógica da construção do corpo, mas é agora, no caso aqui, vocês estão aqui comigo, né? Esses saberes que eu compartilho com vocês, assim como pessoa da educação somática, essa construção de dentro para fora, para você chegar nessas verticais, nessas linhas. E qual que é o lance? Eu vou ter que falar uma coisa aqui meio avançada, mas depois eu retomo ela. Olha só. A ideia é eu chegar nessa vertical aqui. Ok, vou chegar nessa vertical. Eu estou nessa vertical? Não, eu não tô. Tô, tipo, meu corpo tá longe desse jeito aqui, desse plano idealizado. Ok. Quando você aprende argumentos corporais, o que é argumentos corporais? São discursos corporais, forma de você conectar energia e fluxo interno, suas mobilidades, seus próprios alinhamentos, sua forma pessoal de se movimentar. Quando você entende como que você se organiza naturalmente, como você se organiza, independentemente de ter aprendido qualquer técnica, você entende como que você se organiza. Você sabe que você tem que chegar aqui. Na tentativa de fazer a sua organização pessoal se aproximar daqui, é nesse intervalo que acontece o trabalho. Não é para você chegar aqui e ficar aqui. É só para você ter uma rota, você tem um lugar para chegar. E na tentativa de chegar naquela situação, você tá com o corpo de uma organização, você vai ter que organizar o seu corpo para o seu corpo ir para aquele alinhamento, para aquela direção. E é aí que o trabalho acontece. É aí que a mágica começa a acontecer. Então, não é fazer a técnica. Não adianta você começar agora do nada a sair fazendo aula de balé. Não vai resolver agora. Se você
tem ferramentas para se perceber como você está. Ter consciência corporal, gente, não é ter boa postura, não tem nada a ver. Ter consciência corporal é você conseguir perceber o seu corpo, conseguir perceber como você tá. Tem nada a ver com estar certo, isso é outra coisa, tá? Você percebe, você desenvolve essa escuta interna, essa consciência corporal, você desenvolve isso. E como que eu desenvolvo isso? Isso é assunto para lá pro evento que eu vou fazer com vocês gratuito. E é isso que eu ensino você a perceber o corpo, tá? Isso é o que eu mais gosto de fazer. Meus cursos ensinam você a perceber o corpo. Então, não é uma coisa que eu vou falar aqui para você, é assim. Não é tão simples, mas na verdade é simples sim. A gente que por motivos diversos se afastou, eu chamo isso de casa. Você consegue perceber a sua casa. Você sabe onde, olha, parece que minha casa tá meio bagunçada. Esse ideal do balé, não da bailarina clássica, o ideal do tipo juntar a energia para ir para a vertical, ela é uma casa possível para o meu corpo. Se eu quero me alinhar e não sentir dor na lombar, e alinhar minha cabeça e sentir meu corpo mais assim, com menos dor de compressão, as dor nas curvas, né? O cervical, lombar, joelho, tornozelo, onde tem curva, pensa o corpo de perfil, ó, cervical, lombar, joelho, tornozelo, essas curvas é onde a gravidade e você vai soltando e é onde dói, tá, gente? É onde dói, onde tem as curvas, onde mais vai doer. Não o único lugar, né? Mas onde normalmente o peso sanfona. Se você tem essa rota para você, né, voltar para cá, exercícios que te propõem caminhos para voltar para casa. Mas o que você tem que sacar? No começo, você vai começar a fazer e você não vai descobrir um caminho para voltar para casa, para voltar para o seu eixo, para a sua organização. Você não vai descobrir o caminho. Você vai perceber o quanto longe de casa você tá. E esse é um momento meio crítico, é um momento que algumas pessoas desistem e tal, porque você percebe, tipo, nossa, tô ruim demais, tô pra lá demais. Você começa a perceber seu corpo, você começa a falar, nossa, não tem mais jeito não. Porque isso, porque aquilo. Mas qual que é o lance? Você só consegue mudar aquilo que você percebe. Você não tem nem chance de mudar uma coisa que você não sabe que existe. Se você não percebe que tem uma tensão ou uma soltura exagerada numa certa região do seu corpo, qual é a chance que você tem de melhorar isso? Zero. Então, perceber a bagunça é a primeira etapa. E com uma técnica clara como o balé, que ela é cartesiana, ela é cristalina, você consegue perceber onde que você tá, para você começar a construir a sua rota de volta para casa. Quer dizer que você vai sair dançando balé em um mês? Não sei, pode até ser, mas não necessariamente, não é para isso. É que o balé é uma rota clara, segura, experimentada. De quê? De verticalidade. É uma rota clara de verticalidade. Então você consegue, ao desenvolver a sua percepção, começar a vislumbrar uma possibilidade de ajeitar o seu corpo para caminhar para a sua vertical. E o que significa isso? Significa alinhar a sua postura. O que significa alinhar a postura? Significa parar de ter dor no pescoço, de ter dor na lombar, de ter dor no joelho. Porque a dor, gente, a dor tá ali, ela está te falando assim, oi, você tá esquecendo de organizar umas partes aí no seu corpo, não tá legal não. Então a dor, ela só tá te avisando que tem alguma coisa que não tá legal. Daí você tem que agir. Então, é um exercício que você tem que fazer? Não. É um comportamento corporal que você tem que mudar. É fácil?
Não, porque mudar o comportamento é a coisa mais difícil que tem. Mudar hábito é a coisa mais difícil que tem. É impossível? Não. Você vai fazer uma vez e vai resolver? Não. Mas assim, é a mesma coisa que eu te falar, que é bem óbvio, que acho que todo mundo, isso que eu vou falar, vocês entendem com muita clareza. Você vai na academia, vai fazer musculação. Você vai um dia, daí você faz um exercício para bíceps, um para perna, um para as costas, você faz um exercício de cada um. Você ficou sarado? Você ficou forte? Você resolveu? Não, você vai ter que fazer o que no outro dia? Repetir. E no outro? Repetir. E no outro? Repetir. Por quê? Porque o corpo, pelo menos por enquanto a gente não tá totalmente no USB, né, plugado lá e resolvido, por enquanto, o corpo, a matéria, é assim que você se constrói. Não é fazendo uma vez, não é entendendo. Ah, tá, entendi. Nossa, agora eu entendi tudo. O corpo continua igual. O corpo tem um tempo real, tempo de vida real. O que é maravilhoso, porque você, para trabalhar o corpo, você vai ter que dedicar tempo real. Você vai ter que passar tempo real com você. Fazer tipo 15 minutinhos no seu intervalo vai resolver? Não. Não vai resolver. Não isso que eu tô falando. Não comportamento. Não profundidade. Ah, mas se eu só tenho 15 minutos, então não vai dar. Então, se você só tem 15 minutos, você precisa repensar a sua vida. Você só tem 15 minutos para cuidar do corpo. E ainda você tá com dores e você quer uma solução? Tem alguma coisa esquisita aí, certo? Tá? Então, a questão corporal, gente, para mudança profunda, tá? Mudança que realmente muda o comportamento corporal. E, gente, você muda um comportamento corporal, você muda tudo na sua vida. Tudo, porque são as suas ações, é tudo. Você entender que tem um movimento para ser feito e a qualidade do movimento, o que gera a qualidade não é o movimento, mas é toda a organização anterior para que aquele movimento aconteça. Isso é uma lição de vida para você. Ou vai dizer que qualquer trabalho que você faz, qualquer resultado que você tenha, ele é o resultado em si? Ele é só o dia do resultado? Não, ele é a resultante de um processo anterior e ele é proporcional. Gente, o corpo, ele como tudo, né? Como tudo, ele é assim também. E você aprender a cultivar esse olhar para você, para os seus processos corporais, você aprende também a olhar para os seus processos, né, em espiral, porque a gente vivencia, a gente experiencia o mundo pelo corpo. Então, quando você muda o seu corpo, você muda a forma de viver no mundo. Isso não tem nem como isso não acontecer, tá? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Tá conseguindo, assim, conectar? Porque, assim, é normal. Algumas pessoas me pedem assim, eu tô com dor, vou falar do pescoço, que é o que mais tem. Tô com dor no pescoço. Tem um exercício para dor no pescoço? Tem exercício que você faz e fica com dor no pescoço, né? Mas você tá com dor, sabe qual que é o seu exercício? É parar, deita, relaxa, para. Se você tá com dor, é porque você tá se mexendo de um jeito que não tá legal. E a dor é o seu corpo falando, ei, não tá certo, você tá exagerando, tá descompensado, para. Se você tem uma coordenação motora inadequada que você está realizando aí nos últimos 2 anos, e de repente começou a doer o pescoço agora, que, gente, a dor não acontece assim, aconteceu uma coisa agora, eu tô com dor amanhã. Não, gente, a dor nunca é assim, tá? Quando você sente a dor, é um processo que já tá rolando há muito tempo. A dor é só porque o corpo tentou te avisar, você não percebe, o corpo tem que tomar medidas cada vez mais drásticas para você perceber. E quando dói, você percebe. Mas o nosso objetivo é aguçar a percepção a ponto de você perceber muito antes de doer. Você já percebe que tem alguma coisa que
não é assim, nossa, parece que não é assim que meu corpo se mexe. Você percebe que tá doendo? Não, mas você já percebe que tem alguma coisa estranha, então você já ajeita antes de doer, sabe? A consciência corporal, a percepção é para isso. É para você parar de sentir dor. Mas por que você para de sentir dor? É porque a consciência corporal tira a dor? Não nesse sentido de eu vou fazer uma aula de consciência corporal e tiro a minha dor. Gente, isso não existe. Não tem como isso acontecer. É só você prestar atenção nesse discurso. Vou fazer um exercício de consciência corporal para tirar minha dor. Ele é totalmente nonsense esse discurso. É só você prestar atenção nisso. Agora, se você desenvolve percepção, desenvolve consciência corporal e ao longo dos seus dias você é capaz de perceber o que você está aprontando e que se você continuar assim vai doer, você tem a chance de tomar uma atitude e mudar. Agora, mesmo que você tenha consciência corporal, se você não tem a atitude de mudar e mudar de fato, sinto muito, vai doer do mesmo jeito. Não, sabe assim, não tem muito frufru assim no corpo, sabe, gente? Desculpa falar assim, às vezes eu falo, fica meio assim, né? Meio Shrek. Mas, gente, vou deixar salvo assim, esse vídeo. Mas vocês estão entendendo, assim, isso de... eu tô com dor aqui, me dá um exercício. Se você tá com dor, te dou um exercício, vai piorar, você tá com dor, tá? Então, assim, eu convido vocês a prestar atenção nisso. Então, vamos voltar nessa construção. Então, você tem uma percepção, vamos agora imaginar um plano ideal. Estamos lindo, com consciência, estamos sem dor, só pra gente imaginar o processo. Ok, por que eu tô sem dor? Porque eu me conheço, eu me respeito, sei meus limites, sei que se eu fizer aqui vai doer, se eu fizer ali, tô me conhecendo, vou do meu jeito, me conheço, sei como eu me comporto corporalmente, sei o que funciona, o que não funciona, o que eu posso, o que eu não posso, sei, tô aqui. Daí tem uma técnica aí para me organizar. Do que eu sei, eu vou tentando chegar nessa técnica, nesse ideal. E daí, nessa tentativa de chegar, o meu corpo vai aprendendo outras formas de se reorganizar. Porque se eu quero chegar numa posição que eu não estou, é porque a minha organização interna não está lá. Então, se eu já tivesse lá, minha organização interna já seria outra, de tal forma que o meu corpo já seria daquele jeito, não é? Então, eu vou buscando aprender essas organizações. E a técnica clássica, os exercícios do balé, eles ensinam coordenações musculares específicas que, ao treinar, a gente fortalece essas musculaturas, esses fluxos, essas energias que trazem o corpo para a vertical, certo? Então tá, só tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês hoje. Nossa, tá sendo muita coisa, né? Mas vamos lá. Ok, eu tenho o balé, que é uma forma, né? A técnica se dá num formato. Eu tenho, tipo assim, vamos ver o que dá para vocês assistirem aqui. Tá pequeno, eu vou fazer um braço qualquer, aqui só para vocês verem. Eu tenho esse braço, tem essa forma, ok. Então tá, tô aqui, não tô tenso ali, tô organizando, tô entendendo meu corpo, eu tenho que chegar nessa forma. Então, a organização do corpo para a técnica do balé, que tem um desenho, o balé tem um desenho, tem um design corporal muito específico. Então, meu corpo tem que chegar neste desenho. Então, eu vou exagerar aqui, eu estou chegando na forma, eu estou indo para a forma, eu estou expandindo em direção a essa forma. E o balé tem vários formatos de corpo que você tem que chegar naquela forma, naquela projeção. Tipo aqui, no caso aqui, eu tô com o cotovelo indo para fora, o braço indo para cima, né? Eu crio uma posição aqui, eu tenho um formato para eu chegar aqui. Ok, então o balé é uma técnica que tem vetores. O que é vetor? Vetor é a gente fala na dança, nos movimentos, quando a gente fala vetor, a gente quer dizer que tem uma direção. Normalmente, vou pegar aqui o negócio, cadê?
Normalmente a gente usa a direção dos ossos, por exemplo, aqui um vetor do cotovelo. Tem o osso aqui, ó, tá vendo? Imagina que isso aqui é a direção do osso. Tá pra lá, não tá? Então eu imagino um vetor, significa o quê? Eu imagino uma energia saindo pra lá, um esforço, né? Uma coisa que sai pra lá. Então, ao trazer o braço pra cá, por exemplo, eu não perco o vetor do braço. O que é perder o vetor? É isso aqui, ó. Veio pra cá, tá vendo? Veio tudo. Não, eu mantenho o braço aqui, mas o vetor do braço continua pra fora. Então, esses vetores, eles saem do seu corpo, eles passam por você e vão pro espaço. A técnica de dança clássica tem esses vetores do plano cartesiano. Então, elas te puxam pra fora. Qual que é o barato disso? Cadê meu negocinho que eu deixei aqui pra vocês? Aqui. Esse negócio aqui, gente... Tem acho que uns 4 anos que eu uso o mesmo negocinho aqui, né? Tá funcionando. O que é o tal do vetor? Ó, isso aqui tá escrito centro aqui, mas é como se fosse o centro de força, mas qualquer coisa. Imagina que tem um peso qualquer. Esse peso é o seu corpo, que pesa qualquer coisa. E essas linhas representam os vetores, a energia, tá? Energia. Se eu puxo os vetores para fora, o peso levita, tá? Ó, se eu puxo para fora, o peso flutua. Então, no balé, a gente não pega o peso e põe na forma e fica segurando. A gente aprende quais são os vetores que, quando eu mando energia por esses vetores, o meu corpo levita. No balé, levita para onde? Para vertical, para cima. Então, a gente quer exatamente isso. Mas, a gente não quer ficar levitando e indo para cima. A gente quer postura, a gente quer ficar, a gente quer organizar. Então, dá uma pausa aí nessa coisa do vetor, do balé que vai para fora e vai para o espaço. Ok, agora vamos voltar aqui numa coisa que vira e mexe eu ensino vocês. Vou ensinar no MCF, Meu Corpo Fluxo, lá em janeiro também, que é a base dos meus cursos, é a idioquinesis, tá? Educação somática. Olha aqui, o que acontece? A idioquinesis, ela é uma técnica, vou resumir aqui, a idioquinesis é uma técnica de educação somática que ela trabalha, é chamada de neurocinética. É uma forma de trabalhar que passa pela neurociência e interfere no seu movimento para promover mudanças no seu movimento mesmo, a partir da imaginação, de estudos da neurociência, mas não vou aprofundar isso agora aqui não. Mas é uma técnica que, a parte da idioquinesis que eu uso aqui com vocês muito, que são as 9 linhas de movimento, que eu já falei 1000 vezes, e eu vou falar muito a partir de agora, não se preocupe se você nunca escutou, são linhas de organização. O que são linhas? São como se fossem vetores, mas em vez de ser como o balé, né, que eu falei, que são vetores que saem do espaço, são vetores que são do corpo para o centro. Então, são linhas que é do seu corpo, da parte de fora, para a parte de dentro. Traz o seu corpo para se organizar no eixo. É uma outra forma de organização na vertical também, tá? Então, tem a idioquinesis. Consciência corporal e idioquinesis, que eu trabalho, certo? Guarda a idioquinesis. Então, a idioquinesis, o que você tem que saber agora? Que são vetores que criam uma energia de dentro do seu corpo para te puxar para casa e para te conectar com a terra. A idioquinesis te traz para o eixo, te descarrega o peso nos pés, ok? A idioquinesis não, tá, gente? As 9 linhas de movimento da Lulu que eu uso aqui. Idioquinesis é um campo de estudo maior, mas tudo bem. O balé é vetores que se projetam no espaço para fora. Guarda essas 2 informações. Provavelmente, quem está escutando aqui essa live, eu imagino que vocês tenham algum conhecimento de corpo, vocês gostam de saber técnicas novas de movimento, porque esse perfil é um perfil muito específico de consciência corporal. Imagino então que vocês já tenham escutado falar da tal da fáscia. Alguém aqui não sabe o que é fáscia? Já escutaram de movimento facial? Ai, tem que fazer um alongamento facial, liberação miofacial. Esse nome tá meio na moda, né? Ainda bem que estamos na moda da fáscia. Demorou, mas chegou. Certo, vocês já escutaram falar de fáscia.
Quem não escutou, pode entrar em qualquer site de pilates, de yoga, esse pessoal que tem uma abordagem corporal mais integrada, todo mundo fala da fáscia. Não vou explicar o que é fáscia aqui, mas o que eu quero trazer? Para você trabalhar dessa forma facial, não é facial do rosto, é da face, trabalhar facial para ginástica facial, não, da face mesmo. É uma estrutura, é uma descoberta científica que quem é da dança já sente isso há centenas de anos, mas agora foi comprovado cientificamente, então virou verdade, né? Aquela coisa de sempre das ciências. Que o corpo não é separado. Descobriram cientificamente que o corpo é conectado. O pessoal da dança já tá nessa assim há muito tempo. O que é isso? Quando você mexe o seu braço, você tá mexendo a perna também, em termos de estrutura interna, é tudo puxado. Como se fosse essa blusa aqui, ó, é tudo conectado. Se eu puxo esse ombro, as listras daqui de baixo vão puxar junto, porque é um tecido só. Então, agora pensa assim que a fáscia, esse tecido, é uma estrutura complexa do tecido conjuntivo que envolve o seu corpo inteiro, tá? De dentro para fora, tudo. Mas ele conecta tudo. E ela transmite força, ela transmite energia também, né? E organização. E se você tem a fáscia ressecada, ou tensa, ou travada, isso compromete o seu movimento. É só você imaginar que a mulher sabe, na época que vestia meia calça, hoje eu não visto mais, mas eu já vesti muita meia calça na adolescência. A gente já vestia meia calça e às vezes você punha o pé virado. E quando chegava na coxa, a meia calça estava toda torcida. Gente, aquilo era um desconforto, tá? Então imagina você ter uma estrutura que envolve o seu corpo inteiro e essa estrutura tá meio assim revirada. Então dá um desajuste no corpo todo. Então hoje em dia se fala muito da tal da fáscia, da gente trabalhar a face e tal. Mas o que isso significa? Significa o quê? Gente, o corpo é conectado. Não adianta fazer exercício pro braço só. Tem que fazer pro corpo inteiro. Resumindo, gente, é isso que você tem que saber de fáscia, tá? Que o corpo é uma coisa só. Descobriram cientificamente agora, acho engraçado. Descobriram que o corpo é uma coisa só. Vai entender as descobertas. Mas enfim. Qual é a forma, uma das formas, tem várias formas específicas de você fazer um trabalho que atua na fáscia, né? Que atua nesse conjunto facial que manda energia para o corpo todo, não fica localizado só ali, você distribui energia, o esforço para o corpo todo. Uma das formas mais eficientes e mais fáceis até de você trabalhar a face é uma coisa chamada oposição. Movimentos de oposição atuam no sistema, né? Sistema facial, atua na fáscia. O sistema facial, não sei se fala sistema agora, me perdi no vocabulário. Mas você trabalhar com oposição, já se comprovou cientificamente que isso atua na tal da fáscia. Por quê? Porque quando você faz oposição, você envolve tudo. Não dá para você fazer oposição sem envolver a estrutura inteira, por exemplo. Uma fitinha. Se eu puxo para cá, acontece uma coisa. Se eu puxo para lá, outra. Se eu pego a ficha e puxo e faço oposição, a estrutura inteira entra nesse esforço. Se eu pego um arco e uma flecha e faço a oposição, a energia tá na flecha, tá no arco, tá em mim, tá no braço, tá em todo o conjunto que tá estruturando essa oposição. Então, quando você faz oposição, ou seja, uma coisa que vai para a direita tem outra que vem para a esquerda, uma coisa que vai para cima tem outra que vem para baixo. Quando você trabalha com oposição, você está facilitando, né, a fáscia de atuar com presença e te ajudar a organizar o corpo e tal. Ok? A fáscia. Vamos voltar lá atrás que eu falei, né, a endioquinesis é uma organização que traz você para o eixo, para dentro, para vertical, para a terra. O balé são vetores que te levam para fora. E a fáscia, para funcionar legal, precisa de oposição. Então, o que a gente faz? Mistura tudo. Quando você faz o balé, indo para os vetores lá de fora dos movimentos e usa
A idioquinesis, para fazer você voltar para casa, você cria uma oposição de uma força que expande e uma que recolhe. Então, o seu corpo inteiro entra numa estrutura de transmissão de esforço. Para eu fazer isso para vocês, eu tô sentada na bola. Para eu conseguir mostrar isso para vocês, minha bunda está empurrando a bola, meu pé fixou no chão. Eu não consigo fazer oposição no braço sem usar a bunda na bola, o pé no chão tal. Eu preciso que meu corpo inteiro entre no movimento para eu conseguir realizar a oposição. E é esse que é o grande barato, que eu falo que a gente pode aproveitar a técnica do balé para trabalhar a postura. Porque quando a gente trabalha com organização interna, sabendo um pouquinho de consciência corporal, no caso que eu gosto de ensinar a idioquinesis porque ela é muito perfeita nisso, de organização interna na vertical. Você atua nos vetores externos do balé, você usa essas duas energias, mesmo que você não está perfeito na forma, você vai usando, você vai ativando a oposição. E quando você está na oposição, e no caso do balé, você, no caso aqui, ó, o balé é uma linha reta, vertical, cartesiana. Você está aqui. Você percebe onde deveria ser. Dá para perceber que essa linha vermelha aqui, ó, ela deveria estar aqui. Eu consigo imaginar onde ela deveria estar pela oposição. Se eu sei que isso é uma oposição, eu consigo imaginar onde ela deveria estar. Então eu não tenho mais essa de, ai, e se eu fizer errado? Ai, e se eu não conseguir? Por quê? Porque eu simplesmente sei o que é para ser feito. Independentemente se o meu professor sabe. Às vezes o seu professor não sabe te orientar isso, mas se você sente, se você sabe a direção, sente o seu corpo, sabe onde você tá, você sabe para onde você tem que ir, você sabe para onde mandar energia, porque é mais fácil, é um caminho muito preciso. É o único caminho? Não, claro que não, mas é um caminho muito preciso. Então, quando você aprende a se organizar, a se perceber por dentro, a entender, se tem de repente uma técnica que te ajuda a chegar nesses lugares, né, para fora, para você também não ficar só lá dentro. A gente precisa estruturar o corpo para viver no mundo também, não é só ficar ali de olho fechado, sentindo, é uma delícia, ok, mas precisa de ação, precisa ir para fora também, até para estruturar o seu corpo para a vida, precisa ir para fora também. Quando você tem isso, você concorda que fica mais fácil para você que quer trabalhar a sua tal da postura, perceber o que você está fazendo? Você consegue perceber, entender que não é um exercício para arrumar a postura. Seja lá o que você for fazer, se organiza. Vai lavar a louça, se organiza, percebe onde você está, você sabe onde você deveria estar. Organiza o corpo para voltar para casa. Você vai fazer musculação, vai fazer o bíceps e daí opa, tenho a impressão de que eu estou tensa. Você percebe como você tá e você se organiza para realizar o movimento. Porque não adianta você fazer um movimento para aliviar a dor no pescoço se você faz um movimento, dura 5 minutos, daí você passa 23 horas e 55 minutos sem saber o que você está fazendo. Não tem chance disso funcionar. Agora, se você aprende a perceber o seu corpo, você muda o seu comportamento corporal e daí seja lá que movimento, que prática, o que você quer fazer, até dormir. Se quer dormir, você vai perceber se você está dormindo mais torto, menos torto, você vai perceber como que você está. Porque se tem dor, é porque você está tendo um comportamento que está levando a essa dor e você não está percebendo que você está tendo esse comportamento. Então, antes de qualquer coisa, você tem que perceber como está seu corpo, ter ferramentas para perceber e ter uma forma de se organizar. Faz sentido isso para vocês? Fui demais? Fui muito rápido? Mas vocês entenderam a lógica da tal da postura? E por que o balé pode ajudar muito nisso?
Não para você dançar balé. Claro que se você dança balé, se você sabe dessas dicas, você vai dançar muito melhor. Mas, gente, é uma técnica que tá aí. Não é? E isso de processo, de você construir o seu corpo, o seu comportamento de movimento, não é um exercício que vai resolver sua vida, mas todas aquelas horas enquanto você não está fazendo exercício, você está como? É isso que está te machucando, não é exercício. Quando você faz exercício e dói, é só porque já tá tudo bagunçado de antes. Agora, imagina o contrário. Você tem consciência, tem percepção, você passou o dia inteiro atento ao seu corpo. Então, você vai chegar na hora da prática, você não tá tenso. Gente, olha que maravilha. Entendeu a diferença? Assim, que não é um exercício. Ai, me dá aí uma coisa rápida, mágica, instantânea para melhorar. Com o corpo, nem cirurgia plástica resolve, né? Porque não tem gente que faz cirurgia e daí não muda o comportamento e depois volta. Essas cirurgias mais estéticas que eu tô dizendo, é claro, gente, tem cirurgias para questões patológicas, tal, não é o caso aqui, tá? Tô sendo bem específica em relação a resultado de corpo, de uma coisa que você deseja conquistar, um resultado, de parar de sentir dor e tal. Faz sentido isso para vocês? Deixa eu ver aqui na minha cola se tem alguma coisa que eu deixei de falar para vocês. Por enquanto eu tô falando tudo aqui. Gente, eu quero deixar vocês então com 3 coisas. Se você realmente quer assim, quer mudar para melhor, no sentido assim mudar para melhor não é uma coisa diferente do que você tá agora, no sentido assim, o que você tá é ruim, uma coisa melhor. Não é nesse sentido, mas se você tá achando que você poderia estar um pouco melhor, que você está sem desejo, assim, você quer melhorar, se conhecer mais, melhorar sua performance, melhorar sua relação com o seu corpo, conhecer mais de você, assumir a responsabilidade, não deixar para o professor só resolver, para a dica da internet, para o curso, para o personal, para alguém de fora resolver sua questão. Você assumir isso também. Não que essas coisas não são importantes, claro que são importantes, mas se você deixar só para essas coisas, vai ser sempre 50%, porque é mão dupla. Se você não faz o seu 50%, você nunca vai ter 100% de resultado, nem adianta, né? Isso é matemática, não tem como isso acontecer, né? O seu corpo, se você quer mudança, você tem que mudar, não é de fora, é de dentro, né? Então, gente, ó, 3 coisas básicas, é tão básico que a gente às vezes esquece, mas 3 coisas, se você quer realmente mudar. Primeiro, o desejo de mudar, sem querer mudar. Se você não quer mudar, não adianta. É igual ir pro cinema. Se você não quer ir assistir o filme, qualquer coisa vai ser desculpa pra você não fazer, pra você não ir. Então você tem que primeiro querer. Tem que querer algo mais, tem que querer se conhecer mais, tem que querer mudar. Primeira coisa é essa. Você não quer, esquece. Então primeiro, querer. Pergunta pra você, eu quero isso? Eu quero me conhecer mais? Eu quero sentir melhor no meu corpo? Eu quero saber disso? 1. Número 2. Depois que você decidiu o que você quer, daí você tem que fazer e fazer. E não é uma vez só, não. Você tem que fazer e refazer e fazer e fazer e fazer. Você não quer? Então tem que fazer. Porque só querer não resolve. Você tem que ir para a ação. E daí, se você realmente quer resultado expressivo, daí você tem que se aprofundar. Daí você tem que fazer de verdade. Daí você tem que ir atrás de conhecimento, se programar, ter uma rotina, fazer para valer. Você não pode ficar ali no aleatório, o dia que dá, a hora que dá, do jeito que eu consigo. Isso já é bom, já é melhor que quem nem quer ou quem nem tenta. Mas para você realmente virar a chave, daí você tem que dar um passinho a mais. Dar um passinho a mais para chegar mais perto de você.
E, para fechar aqui hoje com vocês, quem quiser dar espacinho com a minha ajuda, lembre-se que dias 9, 10, 11 e 12 de janeiro vou fazer um intensivão gratuito online. Vai ter muita coisa no YouTube e coisas aqui. A programação está sendo feita só para vocês aqui, meus seguidores. Eu deixei um link na minha bio. Se você quer participar, entre no grupo de WhatsApp, que eu vou estar enviando as informações lá. Chama Meu Corpo Fluxo, um evento gratuito online que antecede a abertura do meu curso online, Projeto Reconexão Corpo. Fechei a turma 1 agora, foi incrível, e agora que eu fechei a turma 1, algumas pessoas tinham me perguntado, vou abrir a turma 2 em janeiro. E sempre, antes de abrir qualquer turma, eu sempre faço eventos online para você conhecer mais sobre você, conhecer mais sobre mim, sobre a minha forma de conduzir. E daí sim, se você entender que é a hora e a vez da Augusto Passárgada, você vem comigo. E se você achar que não é para você, você só segue aqui e tá tudo certo. Eu sempre faço esses eventos intensivos, mas, gente, é intensivo mesmo, tá? E dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou fazer aula prática no Zoom, só para os inscritos. Que na vez passada eu fiz umas aulas abertas no Instagram também. Foi legal, mas eu quero experimentar dessa vez aulas para os inscritos, assim, no Zoom mesmo, aula prática, assim, sabe? Pôr a mão na massa. Você parar de ficar só no blá, blá, blá. Vamos começar janeiro já com a mão na massa. Se você quer participar, já inscreve lá, entra. Um grupo de WhatsApp, tá bem simples. Tô fazendo uma inscrição bem simples. Eu vou passar o resumo dessa live lá no WhatsApp. Eu vou estar enviando informação para quem tá afim de aprofundar, tá? Que, gente, conhecimento por conhecimento, informação, você dá um Google aí, você acha aos baldes na internet, tem muito. Então, você tem muito, tem muita coisa aí, muita coisa boa, tá, gente? Então, se quiser uma aprofundada, você chega aqui comigo, eu vou estar compartilhando muita coisa aqui com vocês, vão acompanhando, me ajudem a chamar pessoas legais para participar, só que vocês acham que tem a ver com vida, com carinho, vai ser um grupo bem gostoso, bem coeso, bem profundo, ninguém de paraquedas aqui, tá bom? Então, essa live vai ficar salva, o link tá na minha bio. Eu vou agora, um ritual que eu faço assim, ritual não, é uma coisa que eu faço, eu assisto a live, eu vou ver os pontos importantes, vou fazer um resumo, alguma coisa, e quando ficar pronto eu vou pôr no grupo do WhatsApp, que tá. E vocês sabem como funciona o grupo de WhatsApp. Se você entra depois do que aconteceu antes, você não recebe, né? Então, se eu fosse você, eu ficava esperta e entrava lá no grupo, tá bom? Então, um beijo para vocês. Eu vou deixar essa live salva. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar e perguntem. Quanto mais vocês perguntam, mais eu consigo trazer coisas para vocês, tá? Que tem a ver com a necessidade de vocês, certo? Então é isso, meus amores, obrigada por estar aqui. Gente, ó, quarta-feira é meu aniversário, dia 21 de dezembro, começa o verão, é meu aniversário. Vou preparar uma live assim, bem chocante pra gente, bem legal. Daí eu vou estar amanhã nos stories perguntando, assim, temas que vocês querem, que eu preparei algumas coisas, mas eu queria ver alguma coisa que vocês queiram, assim, que vocês estejam com vontade. E o meu presente de aniversário para mim é estar fazendo a coisa que eu mais gosto, que é compartilhar conhecimento de corpo e consciência com vocês, certo? Então, um beijo para vocês, até mais. Agora a live fica salva. Beijo para vocês, tchau, tchau.